Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês. Tivemos o XCC no Campeonato Mundial e eu vou dizer que os brasileiros foram bem, sim. Tivemos aí alguns problemas no meio do caminho, mas eu gostei bastante do que vi em relação aos brasileiros e eu vou comentar isso exatamente agora, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo, bora com nós! Campeonato Mundial, que semana, né? A gente fica até extasiado aí, porque é muito bom acompanhar, sempre tá acompanhando o esporte que a gente gosta, né? Então temos uma semana inteira disso aí e tá muito legal, bora lá! Bom, a UCI, né, resolveu fazer o que eu critico aqui, né? Primeiro colocar os homens, depois colocar as mulheres. Então, eu acredito que sempre tem que ser as mulheres primeiro, mas beleza, pelo menos tá separado, né? Não tá a pista, aquele misto de homem com mulher, mulher atrapalhando, homem atrapalhando, enfim. Pelo menos não tá desse jeito. Então foi primeiro os homens, depois que a bateria dos homens acabou, aí sim tivemos as meninas, tá? Então, vamos lá falar primeiro dos homens, depois eu trago as meninas aí pra vocês. A gente tá acostumado aqui a trazer as notícias da Copa do Mundo, né? Então quando tem uma etapa de Copa do Mundo, a gente traz o XCC na sexta e traz o XCO no domingo, né? E vocês estão acostumados aí, quem acompanha aqui, estão acostumados a eu falar no XCC que o cara dessa temporada é o Lukas Schussbauer, né? O Lukas Schussbauer está muito bem no XCC, ele é um cara de explosão, tá melhorando o seu nível no XCO, mas ainda é um cara de curto, né? De pegada curta, né? Então, o atual campeão é o Samuel Gaze. O Samuel Gaze não tem feito aquelas provas interessantes, ele tá ali marretando, mas sempre sobra, sempre não tem o último detalhe. E o Samuel Gaze é o cara que leva a camisa de campeão mundial no XCC, tá? Detalhe interessante é que o Nino Schurter abriu mão de competir o XCC, não competiu. Além disso, ele participou do Team Relay, ele foi campeão mundial com o time da Suíça aí, o Team Relay aí, o Nino Schurter. Então achei interessante aí ele se abster para se poupar para um possível título mundial no XCO, tá? Então tivemos a largada, uma ótima largada do Henrique Avancini. O Henrique Avancini largou na segunda fila, então tivemos a largada muito interessante do Avancini, assim como os outros brasileiros também, tá? O Langalinski e o Zé Gabriel largaram bem. O único que ficou um pouco para trás foi o Luiz Cocuzzi. Infelizmente o Cocuzzi teve que fazer aquela outra prova que vocês já estão acostumados a falar aqui, né? Lá atrás é outra prova. Porém, o Tom Pidcock também largou ali perto do Cocuzzi e chegou. Vou falar já do Tom Pidcock. Outro detalhe interessante na prova foi o Peter Sagan correndo aí pela primeira vez um short track. Inclusive o Peter Sagan gostou bastante e ficou bem feliz com o seu resultado. Apesar de não ser um resultado expressivo, ele conseguiu terminar sem ser cortado. Então a largada aconteceu, o Avancini largou muito bem, então tivemos aí um revezamento aí de um pelotão gigante, né? A gente teve um pelotão muito grande, onde tivemos Samuel Gaze, onde tivemos Lukas Schussbauer, onde tivemos Henrique Avancini, né, ali brigando. Tivemos o Corex, né? A gente faz tempo que a gente não ouve do Vitor Corex aqui, então o francês estava ali brigando também. E tivemos o Martin Blums, né? Então era um pelotão bem grande e o tempo todo o pelote se desenvolvendo, né? Não tivemos um desgarrar. Lá para sexta volta, né? Foi aí que tivemos uma péssima notícia, porque o Avancini estava nesse grupo aí, estava em quinto, segundo, primeiro, chegou a liderar algum momento ali o Avancini, né? E na sexta volta o Avancini sumiu, né? E a gente ficou sem saber o que aconteceu com o Avancini, até que nessa imagem que a gente está mostrando aí, mostrou o Avancini parado no ponto técnico, né? E só depois soubemos que ele parou por falta de pressão no pneu.
Ah, Luiz, o que danado é falta de pressão, não tem selante, não tem protetor de aro que resolva isso aí. O Avancini é patrocinado pela Vitória, que tem o airline e tal, não sei o que, enfim. Falta de pressão, gente, já acontece, né? O que acontece? O pneu deslocou, né? Possivelmente aí numa curva, numa raiz, ele bateu, deslocou e saiu o restante do ar que tinha, o pouco ar que tinha, né? Então assim, o airline funciona, só que você não consegue desenvolver um mountain bike tão bem quanto um pneu pressurizado, né? Então o Avancini decidiu parar e ali tá nítido nessa imagem aí que ele ficou meio na dúvida, será que eu volto? Tento fazer alguma coisa aqui? Porque conhecendo os pilotos e até nós aí que gostamos de competição, você não vai entrar na pista para não dar nada, né? Você vai entrar na pista de volta para dar tudo que tem. Então, nessa imagem ficou bem claro que o Avancini estava pensando se voltava ou não. E ficou claro aí que ele desistiu para se poupar para o XCO, né? Porque ele iria fazer muita força para retornar ao pelotão e acabar gastando muita energia e talvez, quem sabe aí, prejudicando a sua próxima prova, que é o XCO. Então achei acertadíssima aí a decisão do Avancini de abandonar a prova, tá? Os outros brasileiros que ficaram, o Langalinski, sensacional prova do Lanzinho, né? O Lanzinho ficou lá entre 30º e 33º ali e foi escalando. Finalizou em 21ª posição. Zé Gabriel, 44º, foi cortado, né? Inclusive, o único que conseguiu finalizar a prova foi realmente o Lan, né? Dos brasileiros. Então, o Zé foi cortado, 44º para ele e 51º para o Cocuzzi. Como eu falei, é uma prova diferente lá atrás, né? Infelizmente, o Cocuzzi teria que remar muito e acaba gastando demais. E foi cortado aí, tá? Então esses foram os brasileiros. Lá na frente continuou a briga com o Lucas Schosbauer e o Samuel Geise, além do Vitor Corrects, esses três em destaque, tá? E vindo de trás, como sempre, o Tom Pidcock. Tom Pidcock chegou no grupo e causou polêmica aí, porque ao final da última volta, né, o Tom Pidcock fez uma ultrapassagem que eu vou colocar para vocês aí. Nessa ultrapassagem ele derrubou o Lucas Schosbauer, queira ele ou não, isso teve um contato e por esse motivo o Lucas Schosbauer caiu, tá? Mas eu acredito que foi uma ultrapassagem limpa. O Lucas Schosbauer que não soube o que fazer quando viu o Tom Pidcock ali, tá? Eu achei uma ultrapassagem super limpa, tinha onde ultrapassar e o Tom Pidcock utilizou disso. O Lucas Schosbauer que não soube receber a ultrapassagem e ficou bastante injuriado aí com o Tom Pidcock, dizendo que foi injusto o modo que ele fez e que acabou o Lucas Schosbauer, perdendo a 3ª posição, né? E então o Tom Pidcock foi terceiro, quem venceu foi o Samuel Geise, mantendo sua camisa de arco-íris aí para o próximo ano. Segunda colocação para o Vitor Corrects, né? A gente não está acostumado a ver o Vitor Corrects aí na frente, mas dessa vez estava o Vitor Corrects aí. E o Tom Pidcock em terceiro. Depois dessa queda aí ia ser o Lucas Schosbauer, porém o Lucas Schosbauer não soube digerir ainda a ultrapassagem, para mim limpa. O Tom Pidcock forçou, porém foi uma ultrapassagem super limpa, na minha opinião. Nenhum problema, segue o jogo, beleza? Vamos falar das meninas agora. As meninas tivemos a Raíssa e a Karen Olímpio largando na segunda fila. Isso foi muito legal, tá, gente? Isso foi muito bom de ver as meninas ali lá na segunda fila, porque elas têm a possibilidade de andar no pelotão da frente, assim como foi realizado. A Karen andou no pelotão da frente ali, né? A Karen chegou a ser quarta colocada ali em devido momento ali. Então foi muito bom. A Raíssa não teve uma largada tão boa, ela mesma falou, não conseguiu largar bem, né? E talvez isso prejudicou um pouco a prova da Raíssa. A Raíssa poderia ser melhor. A Karen estava muito bem ali no pelotão da frente, né? Só que eu acho que ela foi um pouco afobada, né? Em determinado momento teria que dar uma segurada a mais para recuperar, e ela continuou marretando, e quem estava marretando na frente era a Ivy Richards, né? A gente já comentou aqui que a Ivy
Ivy é muito forte nisso, né? Ela martela para quebrar as adversárias, só que ela mesma não aguenta um determinado momento. Ou seja, no final da prova, né? A Ivy Richards bate, e no final afoga, e quem vence é a outra que aguenta a marretada da Ivy Richards. Isso é bem interessante aí. Então a Karen foi na pegada da Ivy Richards, né? E acabou afogando bastante, né? Então ela foi decaindo, inclusive a Raíssa passou por ela. Mesmo assim, não deixa de ser uma grande prova. Ver a Karen Olímpio lá na frente, ver a Raíssa ali batalhando, né, entre as 30 atletas mundiais bem colocadas. Então, finalizando aí o XCC, a Raíssa em 28ª, a Karen em 30ª e a Ercília Najara em 36ª posição, tá? A Ercília largou lá atrás, como eu já falo aqui, já falo para vocês, é outra corrida para remar, tem competidora escorregando, atrapalhando, enfim, é outra corrida lá atrás. Então a Ercília não estava bem colocada na largada, não fez uma largada boa e acabou aí se atrapalhando lá atrás. Então 36ª posição para Ercília. Na continuidade do XCC, tivemos a briga ali da Ivy Richards, tivemos a briga ali da Puck Petersen, tivemos a briga ali da Pauline Prevost, sendo essa sem dar muita dica do que iria fazer, né? A Pauline é uma boa estrategista, ficou ali se fingindo de morta no pelotão, atacou quando tinha que atacar na última volta, né? Então a Puck Petersen tentou fechar o gap, tentou conectar ela, mas não conseguiu. Então a Pauline venceu com propriedade, sem ameaças a nenhuma. Eu inclusive esperava a Puck Petersen reagir à Pauline, porém não houve reação. Então Pauline Prevost mantém a sua camisa de campeã mundial. Engraçado isso, né? No XCC mantivemos os campeões, tanto Sanguese no masculino como a Pauline Prevost no feminino. Segunda colocada para Puck Petersen, né? Essa menina é um fenômeno, ela é sub-23, apenas 21 anos e tá aí brigando na cabeça das elites, né? Então, segunda posição para Puck Petersen, terceira colocada aí sim a Ivy Richards, que dessa vez conseguiu pelo menos chegar em terceiro, né? Não afogou geral, então chegou em terceiro, bem merecido a Ivy, porque ela realmente foi que ditou o ritmo da prova inteira, tá? Então, esse foi o XCC feminino. Então é isso, povo. Como eu já falei, maravilhoso essa semana, né? A gente tá acompanhando esse tipo de coisa, esse tipo de evento, né? Não é sempre que a gente tem isso. Então é muito bom estar sempre acompanhando isso aí. Destaquei aí os brasileiros. Eu acho que estamos bem sim pro XCO, tá? Então esperar aí que não tenhamos mais infelicidades, né? Vamos dizer assim, né? E que tudo possa correr bem para os brasileiros aí. Estamos bem de equipamento, o Langalinski fazendo uma prova sensacional, o Zé também está bem, né, voltou a performar bem, e o Avancini mais ainda, né. Nas meninas aí, muito bom ver a Karen lá na frente, muito bom a Raíssa mantendo sua performance, né, e também ver o Rubinho fazendo uma prova de mountain bike fantástica, né, ver os meninos, o Malacarne e o Gustavo Xavier indo bem também no Sub-23, a Gil, enfim. Muito bom ver todos esses brasileiros aí representando tão bem nosso país, né? No mountain bike, no esporte que a gente gosta. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. No sábado, amanhã, trarei o resumão do XCO, do que aconteceu com os brasileiros, e eu espero trazer boas notícias para vocês. Até a próxima, povo. Quem é de bora?